Boa noite, né, meus queridos? Boa noite, meus queridos amados ouvintes. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs. Mais uma vez nós viemos aqui para que junto nós podemos falar do amor, da maravilha e da grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? O nosso Deus, ele é grandioso em poder. Ele é grandioso em misericórdia, meus queridos. E nós viemos aqui nesta noite somente para adorar e somente para glorificar e somente para bendizer o nome do nosso Deus, né? Então, nesta noite, meus queridos, nós viemos aqui para que nós podemos meditar um pouco na preciosa palavra do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é digno de glória. O nosso Deus, ele é digno de louvor. E o nosso Deus, ele é digno de adoração, né? Então é por isso que eu vim aqui nesta noite falar um pouco do amor, da maravilha e da grandeza e da bondade do nosso Senhor. Eu vim aqui meditar com você nesta noite. Nesta noite eu vim aqui falar com você sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, e também nós vamos falar sobre a obra da carne. Amém, meus queridos? Nós viemos aqui para adorar. Nós viemos aqui nesta noite para glorificar e bendizer ao nome do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então, para começar a nossa meditação, vamos deixar que nossos amados vão chegando. Eu vim aqui falar com você nesta noite sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, né? O fruto do Espírito e a obra da carne, meus queridos, né? Nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre estas duas coisas. E eu sei que o nosso Deus, ele vai falar os nossos corações. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai falar o meu coração e o teu coração. Estava com saudade de estar aqui junto com vocês, meditando um pouco da palavra do Senhor. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler nesta noite, para a nossa meditação, vai ser aqui em Gálatas, né? Deixa eu olhar bem aqui. Epístola do apóstolo São Paulo em Gálatas, no livro de Gálatas 5, o 22 e o 23 vai nos falar desta maneira. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são o fruto do Espírito Santo de Deus. É o que nós temos que ter na nossa vida. É o que nós temos que praticar nas nossas vidas. O fruto do Espírito Santo de Deus para nós. Nós vamos ler o 22 e o 23. Eu já li aqui o 22, mas eu vou repetir novamente para que meus queridos, minhas queridas, venham compreender e entender o que o nosso Deus nos quer falar nesta noite, né? Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas, meus queridos, não há lei. Não há lei contra estas coisas. Nós temos que dotar para nossas vidas
os frutos do Espírito. Nós temos que praticar, nós temos que ter nas nossas vidas estas coisas. É o que nós temos que praticar e nós temos que ter nas nossas vidas. Primeiramente, eu vou falar aqui com vocês sobre os frutos do Espírito. Depois eu vou estar falando aqui sobre a obra da carne, meus queridos. Para vocês verem a diferença que tem de um para o outro. E para vocês entenderem e compreender o que o nosso Deus quer de nós. O que o nosso Deus quer que nós faça. O que nosso Deus quer que nós bote em prática. Nós temos que ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós temos que renunciar à carne, sim, e fazer a vontade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito nos deixa bem claro o que ele é. Ele é a claridade, né? Caridade. Ele é o gozo. Ele é a paz. Ele é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito que nós temos que ter. Nós temos que praticar nas nossas vidas. Nós vamos também ver na primeira epístola de São João, né? Para você entender mais um pouco e compreender o que o nosso Deus ele quer falar aos nossos corações. Porque ele já falou no meu coração. E eu tenho certeza que ele também vai falar o teu coração. Então nós vamos ver aqui na primeira epístola de São João, o 4, o 16 vai nos falar isso bem aqui. O 4:16 vai nos falar assim. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E nós tem. Deus é a caridade. E quem está na caridade está em Deus e Deus nele. Lá nos frutos do Espírito, a primeira coisa que está nos falando é a caridade, meus queridos. É o que nós temos que ter, a caridade, aprender a ajudar as pessoas, aprender a cuidar das pessoas, né? E aqui na primeira epístola do Evangelho de São João, nos fala assim, o 16, nos fala assim, e nós conhecemos, e nós cremos, né? Se nós conhecemos e nós cremos no amor de Deus, no amor de Deus, e nós tem que Deus é a caridade. E quem está na caridade está em Deus. E Deus está nele. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, ela é grandiosa. Nós conhecemos. Se nós cremos no amor de Deus, nós tem no amor de Deus, e nos tem Deus é a caridade. E quem está na caridade está em Deus e Deus nele. Deus, ele é o amor, ele é a caridade. Deus, ele é a caridade, meus queridos. É ele que cuida, é ele que nos ajuda nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. É o nosso Deus que está conosco. É ele que cuida de nós. E é assim que ele quer que nós façamos. Venhamos praticar os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. Nós temos que ter o fruto do Espírito, que é a caridade, é o gozo, é a paz. Nós temos primeiramente que ter paz com nós mesmos, para que nós venhamos ter paz com nosso irmão também. Os frutos do Espírito, eles são maravilhosos.
Se você estiver entendendo, você vai compreender o que o Senhor está falando nesta noite. Você vai entender o que Deus quer falar contigo. Porque nós vamos ver aqui os dois lados. Nós vamos ver o fruto do Espírito e depois nós vamos ver a obra da carne. E eu tenho certeza que tu vais entender e vai compreender o que o Senhor está falando contigo. O que o Senhor quer de ti. Eu tenho certeza que tu vai compreender. Nós temos que ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós temos que ter. Nós temos que ter gozo. Nós temos que ter paz, né? Nós temos que ter caridade nas nossas vidas, longanimidade, benignidade. Nós temos que ter bondade. Nós temos que ter, né, a fé, mansidão e temperança, meus queridos. Nós temos que ter isso nas nossas vidas. Nós temos que ter. Nós temos que praticar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Porque sem esses frutos é impossível Deus habitar em nós. Que nem aqui, na primeira epístola de São João, nos fala assim, o 4,16 nos diz assim: se nós conhecemos e nós cremos no amor que Deus nos tem, e Deus é a caridade, e quem está na caridade está em Deus e Deus está nele. Olha que maravilhoso, meus queridos. Olha que grandioso é a palavra do nosso Deus. Olha que tremendo é a palavra do nosso Deus. Tu crê? Tu crê? Tu crê em Deus, no amor de Deus? Tu estás na caridade, pois Deus, Ele está em ti. E tu também está nele. Se tu creres que Deus é o amor, Ele é a caridade. Deus, Ele está falando nesta noite. Nós vamos ver aqui ainda, em primeira epístola de São João, o 3, o 14, vai nos falar desta maneira. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama o seu irmão permanece na morte. E nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Eu sei que alguém está entendendo esta palavra nesta noite. Nós passamos da morte para a vida. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eu vou tornar a ler novamente para você. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos nossos irmãos. Nós amamos nossos irmãos, né? E quem não ama o seu irmão permanece na morte. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do nosso Deus que está falando contigo. É a palavra do Senhor que está falando ao teu coração nesta noite. Meu querido e minha querida, talvez não era aquilo que tu querias ouvir, mas é aquilo que o nosso Deus, Ele quer que tu venha entender. É aquilo que o nosso Deus, Ele quer que tu venha compreender o que Ele quer que tu faça, o que Ele quer que tu venha praticar, aonde Ele quer que tu venha permanecer. Observe a palavra do Senhor e tu vai ter a certeza que Deus está falando contigo.
Tu não vai ter dúvida, né? Então a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que nós passamos da morte para a vida, né? Porque nós amamos nossos irmãos. E quem não ama o seu irmão, ele ainda permanece na morte. Ele ainda permanece na morte. Porque Deus, ele é o amor. E se nós amamos a Deus, nós também amamos nosso irmão. Se nós vivemos na caridade, né, que é o fruto do Espírito, nós permanecemos em Deus, né? Nós permanecemos em Deus. Estamos em Deus. Vivemos em Deus. Se nós estamos praticando o fruto do Espírito, nós estamos praticando, nós temos na nossa vida paz, nós temos na nossa vida o gozo, nós temos na nossa vida caridade, nós temos na nossa vida longanimidade, nós temos benignidade na nossa vida, nós temos bondade, nós temos fé, nós temos mansidão e temperança. Se nós temos, nós estamos praticando o fruto do Espírito de Deus. Se nós temos estas coisas com nós estamos praticando o fruto do Espírito, meus queridos. Nós estamos vivendo no Espírito. Estamos vivendo em Deus. Nós não estamos vivendo na carne. Meus queridos, minhas queridas, a palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é poderosa e ela fala aos corações. Ela fala aos corações, meus queridos. E eu tenho certeza que o meu Deus, o teu Deus, está falando ao teu coração nesta noite. Eu não tenho dúvida não, meus queridos. Não tenho dúvida que o Senhor está falando ao teu coração. Assim como Ele está falando ao meu coração nesta noite. Não tenho dúvida, meus queridos. Eu não tenho dúvida. Então, nós vamos ainda continuar vendo o fruto do Espírito, né? Nós vamos ler aqui agora em Romanos. Em Romanos, nós vamos bem aqui para o livro de Romanos. Romanos 8, 28. Você que queira acompanhar, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, não tem problema nenhum. Romanos 8, o 28 vai nos falar desta maneira. Deste jeito aqui, deixa eu achar bem aqui, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, justamente para o bem daquele que ama a Deus e aquele que são chamados pelos seus decretos. Nós sabemos, meus queridos, que todas estas coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O fruto do Espírito, eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que amam a Deus, eles não vão querer fazer nada de errado para vir desagradar a Deus. Eles não vão deixar de praticar o fruto do Espírito para fazer a obra da carne.
querida, a palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa. E nós sabemos e entendemos e compreendemos que todas as coisas permanecem para o bem daquele que ama ao nosso Deus. Se tu ama Deus, tu tem a caridade na tua vida. Porque o nosso Deus, ele é a caridade. O nosso Deus, ele é o amor. O nosso Deus, ele é a paz, ele é o gozo. O nosso Deus, ele é o amor, ele é a caridade, ele é a paz, ele é o gozo, ele é longanimidade, ele é benignidade, ele é a bondade. O nosso Deus, a fé, a mansidão e a temperança. O nosso Deus, meus queridos, ele é tremendo. E nós cremos e confiamos nas promessas do nosso Deus. Acreditamos em nossa fé que venha a ser a cada dia edificada no nosso Senhor. E ainda no livro de Romanos 12, o 2 vai nos falar desta maneira. E não vos conformei com este mundo, mas transformai vós pela ressurreição do vosso entendimento, para que experimente quais são as bom e agradável e perfeito a vontade de Deus. Nós não devemos nos conformar, meus queridos, minhas queridas, com as coisas deste mundo, não. Mas nós devemos, olha aqui que a palavra do Senhor nos diz. Eu vou ler mais uma vez a você a palavra do nosso Deus, que nos fala assim: não vos conformei com as coisas deste mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual são bom e agradável e perfeito a vontade de Deus. Nós não devemos se conformar com as coisas deste mundo, não. Nós não devemos nos conformar com as coisas aqui deste mundo. Não, jamais. Jamais nós devemos se conformar com as coisas deste mundo, mas transformais pela renovação. Transformai pela renovação, meus queridos, conforme o entendimento para a experiência que seja boa e agradável e perfeito. É a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade do nosso Deus. É isso que nós temos que fazer e aceitar nas nossas vidas. É a vontade de escolher o que é bom, o que é agradável para nós. É a bondade de Deus nas nossas vidas. É a bondade do Senhor nas nossas vidas, meu querido. Minha querida, que é agradável para nós. Nós não devemos se conformar, não, com as coisas deste mundo aqui, não. Jamais, meus queridos. Mas nós temos que saber que há algo mais importante para nós. E que nós venhamos e fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Permanecer na bondade do nosso Deus, que é bom e agradável para nós. A
bondade de Deus, ela é boa, ela é agradável para a minha vida e para a tua vida. É agradável, meu querido. É a bondade do nosso Senhor. É a misericórdia de Deus para conosco. Então não se conforme com as coisas deste mundo. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. É o fruto do Espírito nas nossas vidas, a qual nós temos que ter, a qual nós temos que praticar. Porque se conformai com as coisas deste mundo? Se há algo mais importante para ti, Deus, ele é importante. É a bondade de Deus para as nossas vidas, né? É agradável e perfeito, é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Meus queridos, o Senhor está falando nesta noite. O Senhor está falando nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é grandioso em poder. O Senhor, Ele é grandioso em misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí a palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de São Mateus, né, ainda. No livro de São Mateus, a palavra do Senhor vai nos falar desta maneira. Escute aí, meu querido. Segundo e semelhante é este: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso tudo estás na bondade, no fruto do Espírito. E essas coisas todas, estas referências todas que eu estou lendo, todas estão no fruto do Espírito, né? Então, no livro de São Mateus, o 22, o 39 vai nos falar assim: segunda semelhança é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Que nem eu falei, primeiramente nós temos que amar a nós mesmos, para depois nós amar o nosso irmão, para depois nós amar o nosso próximo. Mas tem pessoas que às vezes a gente vê que não ama nem a si mesmo. Então, como pode amar o seu próximo? Como pode praticar os frutos do Espírito nas suas vidas? E ainda no fruto do Espírito, nós vamos ler aqui outra referência no livro de Crônicas. Não, 2 Coríntios, desculpe aí, me perdoe. Nós vamos ler aqui em 2 Coríntios. Deixa eu achar bem aqui. Eu tinha botado um papelzinho aqui, mas ele sumiu. 2 Coríntios, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Segundo livro de Coríntios. 2 Coríntios 7:4. 2 Coríntios 7, o 4 vai nos falar desta maneira. Sobre ainda o fruto do Espírito. Vou botar para carregar e o pastor Rafael já ligou bem umas 4 vezes. Então é isso aqui que a palavra do Senhor nos diz. Em 2 Crônica 7:4 vai nos falar desta maneira. Ainda sobre os frutos do Espírito. Vamos ver aqui. Grande e ousado da minha fala para convosco. Grande é a minha jactância. Respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações.
Nós sabemos que aqui nós passamos por tribulações. Mas nós temos que se pegar com Deus. Ele diz: grande e ousado é a minha fala para convosco. Grande é a minha jactância e a respeito de vós. E eu estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas nossas tribulações. Em todas nossas tribulações, nós temos que ter o gozo de Deus nas nossas vidas para nós vencer. Nós temos que ter o fruto do Espírito, meus queridos. Nós temos que ter o fruto do Espírito nas nossas vidas, para que nós venhamos vencer as lutas, as dificuldades, as provações. Nós temos que ter este gozo, o gozo do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Então, meus queridos, esses aí foram o fruto do Espírito. Agora nós vamos ver um pouco sobre a obra da carne. Amém, meus queridos? Para nós vir encerrar a nossa pregação. Então, nós vamos ver aqui em Gálatas, né? Em Gálatas 5, o 19 e o 21 vai nos falar assim. Gálatas 5, a obra da carne. Vamos ver o que Deus está falando nesta noite. Porque as obras da carne são manifestada, as quais são prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, por fim, imulações, ira, pelejam, decepções, errâncias. Então aqui a obra da carne nos diz, né? Prostituição, né? Primeira fala aqui, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídio, bebedice. Essas são a obra da carne. Nós falamos um pouco da obra do Espírito, né? Então, Deus, Ele quer que nós praticamos em nossas vidas a obra do Espírito. E olha ainda o que nos diz ainda em Gálatas, no 24 ao 25, nos fala assim, desta maneira: e o que são de Cristo, crucifique a carne com as suas paixões e com concupiscência. Ele diz: e vocês, e você que é de Cristo, você que é de Cristo, você que é de Cristo, sacrificarão a carne da sua paixão com concupiscência. Nós temos que sacrificar a nossa carne. Quando vir o desejo da carne, meus queridos, nós não temos que fazer o desejo da carne, não. Mas nós temos que fazer o desejo do Espírito. O desejo do Espírito é que nós temos que fazer, né? Eu li bem aqui errado, irmão. Me perdoe aí, mas depois eu vou voltar nesse aí. A palavra aqui é em Gálatas 24 e 25. E eis que são de Cristo, crucifique a carne da sua paixão
compaixão, a consciência. Nós temos que sacrificar, não li errado não, li certo mesmo. Temos que sacrificar a nossa carne. E olha o que o 25 nos diz. Se nós vivemos no Espírito e andamos no Espírito. Se nós vivemos no Espírito e nós andamos no Espírito, nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós não temos que deixar a obra da carne nos alcançar. Jamais nós temos que deixar a obra da carne nos alcançar. Não, mas nós temos que fazer a vontade do Espírito. Se nós andamos nele, pois nós temos que fazer a vontade do Espírito de Deus nas nossas vidas. E ainda Gálatas 16, 17, vai nos falar assim, no 5, né? No livro de Gálatas 5, o 16 e o 17, ele vai nos falar desta maneira. E digo, porém, andai em espírito, e não conspirar com concupiscência da carne. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E eu digo, porém, andai no Espírito. É o que nós temos que andar no Espírito, obedecer a voz do Espírito. Nós não temos que dar ouvido à voz da carne, não. Mas nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A paz do Senhor, presbítero Valdeci, que Deus lhe abençoe grandiosamente. E aí o 17 nos fala desta maneira. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Essas opinam-se ao outro, para que não faça os que queres. A carne, né? A palavra do Senhor nos diz assim. Porque a carne cobiça contra o Espírito, fica um contra o outro. Se nós viemos alimentar mais a nossa carne, ela vai se fortalecendo. Se nós vier fazer a obra da carne, ela vai se fortalecer cada vez mais. E aí nós vamos querer fazer somente a obra da carne. Nós vamos querer fazer somente o que a carne está querendo que nós venhamos fazer. Que é todas as coisas que eu li aqui no 19 e 21. Gálatas 5, 19 e 21, né? Que é prostituição, né? É idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídio, bebedice, né? Adultério. Então, se nós viemos alimentar, fazer a obra da carne, alimentar a carne, ela vai querer fazer estas coisas. É isso que a carne vai querer. É isso que a carne vai fazer nós caminhar para este rumo. Mas, se nós viemos praticar na nossa vida o fruto do Espírito, alimentando o nosso Espírito, ele vai ficar forte e a carne fraca. E nós vamos querer fazer a vontade de Deus. Você acha que a inimizade pertence a Deus? Não, não pertence. Nada dessas coisas que eu li aqui na obra da carne pertence a Deus. O que pertence a Deus é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito que permanece ao nosso Deus. E ainda nós vamos ver aqui sobre o fruto da carne, umas referências que eu marquei bem aqui.
Em Romanos 8, 9, nós vamos ver o que vai falar. Romanos 8, 9. Vamos ver aqui. Romanos, deixa eu só conferir direitinho. Romanos 8, 9 vai nos falar desta maneira. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se em quem o Espírito de Deus habita em vós, se alegrai e não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu vou ler novamente para você entender o que o nosso Deus está falando. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Romanos 8, o 9, nos fala desta maneira. Vós, porém, não estáis na carne. Se você está no Espírito, você não está na carne. Você está em Deus. Olha só. Mas no Espírito, né? Não está na carne, mas no Espírito. E se quem o Espírito de Deus habita em vós, e se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Este tal não é dele. Porém, se tu pratica a obra da carne, se tu não tem o Espírito de Deus na tua vida, a palavra do Senhor está nos falando bem claro. Deus não está em vós. Mas se vós anda no Espírito e tem o Espírito de Deus, Deus está em vós. Mas se tu faz a obra da carne, Deus não está em vós. É isso que a palavra do Senhor está nos falando. E a última referência, para nós entender e compreender e encerrar a nossa pregação nesta noite, está lá no livro de Mateus. Novamente, Mateus. Vamos ver aqui Mateus 26. Vamos ver o que vai nos falar aqui o livro de São Mateus, né? Mateus 26, 41, meus queridos. Olha que maravilha é a palavra do Senhor. Olha que maravilhoso é a palavra de Deus. Deus, ele botou no meu coração para que eu viesse falar do fruto do Espírito e da obra da carne. Tu entendeu o que o Senhor está querendo falar? Eu tenho certeza que tu entendeu o que o Deus queria falar nesta tarde. E para encerrar, nós vim concluir a nossa pregação nesta noite. Nós vamos ler aqui ainda um versículo no livro de São Mateus. Né? São Mateus 26. O 26, 41 diz desta maneira. Vigiai e orai. Olha que maravilhoso é a palavra do nosso Deus. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, meu querido e minha querida. Olha que maravilhoso era a palavra do nosso Deus. Nós viemos aqui nesta noite para aprender do nosso Deus sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. E para encerrar a nossa pregação nesta noite, o último versículo da palavra do Senhor nos fala assim: vigiai e orai, para que não entre em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ei, meu querido e minha querida, tu tem que vigiar. Tu tem que estar em vigilância. Tu tem que estar orando, consagrando a tua vida ao Senhor, para que tu não venha cair em tentação. Porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. A carne é fraca. Nós temos que se alimentar do maná espiritual do Senhor. Nós temos que estar na presença do nosso Deus, em vigilância, em oração, para que os frutos do Espírito Santo venham permanecer na minha vida, venham prevalecer na tua vida. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, é que nem eu falei. Se você alimenta a carne, faz a vontade da carne, ela vai fazer você fazer algo que não agrada a Deus. Ela pode sim fazer. Eu não vou dizer, não é para aqueles que ainda não conhecem a Deus, não. Mas eu vou dizer para aqueles que já aceitaram a Ele como único e verdadeiro Salvador da tua vida. Se tu não tiver em oração, se tu não tiver em vigilância, é claro que tu vai praticar o adultério, sim. Porque nós temos visto isto acontecer no nosso meio. No nosso meio. Por quê? Porque tu não estás vigiando. Porque tu não estás orando. Porque tu não estás alimentando o teu espírito. Para que tu não venha praticar a obra da carne. Porque tu não estás na presença do Senhor. Não passaram uma mulher bonita ali, tu tá olhando. E cadê a tua que o Senhor te entregou? Cadê a tua que tu tá dentro do teu lar, na tua casa, que Deus te deu? Ei! Cadê, meu querido e minha querida? Nós temos que valorizar. É o que Deus nos entregou. É o que Deus nos deu. Tu pode dizer assim, mas aquela que passa ali tá bem arrumada, bonita. Por que você não arruma a tua? Por que você não cuida da tua? Pra tu deixar de estar olhando para o que não é teu. Mas olhar para o que Deus te deu. Olhar para o que Deus te entregou. Nós temos que valorizar. É o que Deus nos deu. Bonito é o meu esposo, foi ele que Deus me deu, pois ele que é lindo, é ele, foi ele que o Senhor me entregou. Pois bonita é a tua esposa, foi ela que Deus te deu, foi ela que Deus te entregou. Então orai e vigiai para que não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ei, crente, entra em vigilância, entra em oração, entra em consagração, entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Deus está falando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando nesta tarde. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu sei que o meu Deus, Ele é fiel. O meu Deus, vou falar novamente o fruto do Espírito, né? Os frutos do Espírito. É a caridade. Nós temos que ter caridade com o nosso irmão. Nós temos que ter caridade com o nosso próximo. É o amor. A caridade é o amor, ele é Deus.
É o nosso Deus, Ele é a caridade, Ele é o amor. É o fruto do Espírito de Deus para as nossas vidas. O gozo é nosso Deus, a paz. Paz. Eu tenho que ter paz comigo mesmo, para me ter paz com meu irmão, para me ter paz com o meu próximo. Eu tenho que ter o fruto do Espírito na minha vida primeiro. Eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. Porque se eu não tenho paz comigo mesmo, como eu posso ter paz com o meu próximo? Como eu posso ter? Se eu não tenho com a minha pessoa? Deus está falando. Deus está falando nesta noite. Tu não temas. Ouva a voz do Espírito Santo de Deus. Ele é gozo, Ele é paz, Ele é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todas estas coisas é o fruto do Espírito Santo. É o que nós temos que ter na nossa vida. A obra da carne, não, meus queridos. Não! Não pratique a obra da carne. Pratique o fruto do Espírito de Deus na tua vida. É o fruto do Espírito de Deus que tu tem que ter. Tu tem que andar na presença dEle. Tu tem que andar nos caminhos dEle. Tu tem que fazer a vontade de Deus na tua vida. Meus queridos, minhas queridas, esta foi a palavra do nosso Deus nesta noite para os nossos corações. E eu quero convidar o meu esposo, o presbítero Valdeci, para que junto nós possamos vir orar pela tua vida, pelo teu lar, pelo teu casamento, pelo teu ministério, pela tua saúde, pela tua família, pelo nosso país, né? Nossa cidade. E que cada dia nós venhamos praticar o fruto do Espírito de Deus nas nossas vidas. Quanto isso, eu quero lhe pedir, compartilhe, marque um amigo, divulgue, deixe o seu oi, deixe o seu comentário, para que a preciosa palavra do nosso Deus venha chegar mais avante, alcançar a outros corações. O que nós queremos em troca de vocês só é isso, meus queridos. Então nos ajude nesta caminhada, nos ajude nesta jornada. É que nem eu tenho falado, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês, falando do amor, da maravilha e da grandeza do nosso Deus. Porque não há outro maior do que o nosso Deus. Ele é gozo, Ele é paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança nós temos que ter na nossa vida. Todas estas coisas, o fruto do Espírito. Então venha compartilhar, venha marcar um amigo, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Vamos orar com meu esposo, o presbítero Valdeci. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Deus amado, estamos Deus aqui querido, nesta Deus noite terra, para te adorar, para te glorificar, noite, Senhor. Adorar, para te exaltar, te apresentamos, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil, toda glória e todo louvor. Os nossos estados, a nossa cidade. Meu Deus, nesse momento eu quero apresentar cada um que está assistindo. Entregamos, essa live, Senhor, nas tuas mãos. Abençoe aquele entra com teu agir, entra com teu mover. Deus, estenda Pai, as tuas mãos abençoa as famílias, abençoa os casamentos, Senhor, todo mal, toda abençoa os lares, abençoa os médicos, os enfermeiros, Pai. As pessoas que estão enfermas nos hospitais, que estão enfermos nos seus lares. Entra com o teu mover, abençoa os casamentos, abençoe, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus, família, abençoe Pai. toda a nação. Em nome de Jesus. Abençoe os médicos, em nome de Jesus. Senhor, abençoe aqueles que em estão nome de ruas. Jesus, Papai. Abençoe aqueles, meu Pai, oh, aleluia, glória a Deus, glória, 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 glória. Nas prisões. Oh, glória, aleluia.
as tuas mãos poderosas. E nos abençoe, abençoe minha esposa, Aleluia, a palavra do glória, Senhor, glória, que a palavra do Senhor glória, possa ficar gravada nos nossos glória, corações. glória. Estenda as tuas mãos poderosas. Aleluia, Dê mais Pai, em entendimento cada nome vez de mais pra ela, que ela Jesus. possa trazer Em nome de o teu ídolo, Jesus. Senhor, para o teu Em povo. nome Em de nome Jesus. de Jesus. Glória Amém. a Deus. Agora eu vou excluir. Poxa, como é que vai falar?